Existem vários mistérios no mundo de One Piece, mas um que chama minha atenção sempre que eu penso sobre são as frutas Logias. Esse tipo de Akuma no Mi no início da obra reinava como as mais poderosas e raras, uma vez que assim que eram comidas, concedia ao usuário a habilidade de criar e manipular elementos como fogo, gelo, raio, magma, entre vários outros. Além de, claro, conceder a tão sonhada intangibilidade, o que significa que a grande maioria das pessoas do mundo não podem nem te tocar. Agora, mesmo entre as Logias, existem algumas que se destacam e nem é porque seus usuários demonstram um grande domínio delas, mas sim porque na teoria elas são extremamente quebradas. Por exemplo, a grande Pika Pika no Mi do Almirante Kizaru concede a ele a capacidade de controlar a luz. Mesmo que ele ainda não tenha demonstrado todo o seu potencial, não podemos excluir a possibilidade que esse poder pode mudar o mundo como conhecemos, principalmente se tivesse sido comida por alguém louco o suficiente para usar e abusar das habilidades. Por conta disso, vou ter que lançar aquela perguntinha padrão. Como seria se o Luffy tivesse comido a Fruta da Luz em One Piece? Há mais de um ano eu fiz um vídeo como seria se o Luffy tivesse comido a fruta de todos os almirantes, passando por cada uma delas, só que de maneira muito rápida. Só que agora as coisas mudaram. Como vimos a história se desenrolar, o desafio final não é mais o Kaido. Fora que tivemos a oportunidade de saber um pouco mais sobre esses poderes. Bom, bora lá? Ah, só um segundo, antes de começarmos quero pedir para todos vocês que amam esse quadro para deixar o like e se inscrever, porque assim a gente consegue produzir muito mais conteúdos desse maravilhoso pirata que estica. Começamos então de uma maneira bem similar à história original. Luffy cresceu na Vila Fuxa junto de Ace e Sabo. Antes disso ele teve o prazer de conhecer o grande Shanks, que sempre ia até lá beber e se divertir. Mal sabia o pequeno protagonista que o Ruivo estava atrás do filho do Rei dos Piratas para lhe entregar uma fruta sagrada. É aqui que temos a primeira grande diferença do universo. Dessa vez, Shanks havia conseguido se encontrar com Garp anteriormente e combinado de levar a Akuma no Mi até o Ace. Obviamente o vice-almirante foi contra, pois por mais que ele tenha prometido ao Roger que protegeria seu filho, em nenhum momento ele concordou em deixá-lo ser influenciado por algum outro pirata. Contudo, o Shanks é muito bom de lábia, ou seja, ele convenceu o velho a aceitar, dizendo que ele poderia criar o Ace como quisesse, e se, no fim, a criança desejasse seguir pelo caminho da justiça, não tinha o que fazer. Com isso, temos a belíssima cena do Garp levando o Ace até a Vila Fuxa para ser criado por Dadam e dando para ele uma fruta de lanchinho. Bom, logo de cara então, temos o novo usuário da Hito Hito no Mi, modelo Nika. Agora em relação ao Luffy, vamos supor que ele mantém o chapéu de palha, porque independente de possuir ou não os poderes do Deus do Sol, ele fez Shanks se admirar com seu comportamento e a maneira de ver o mundo. Independente do universo, contanto que o Luffy não se torne maligno, ele sempre terá aquele sorriso cativante. Um dia as crianças estavam treinando. Ace já havia dominado os poderes da sua Gomu Gomu no Mi, enquanto o coitado do Chapéu de Palha só apanhava. As coisas estavam indo bem, até que Bogart chega e avisa uma coisa no ouvido do vice-almirante, que rapidamente se levanta e diz que tem que se ausentar. Alguns dias depois ele retorna com o baú e diz que precisa partir logo, pois precisa entregar uma encomenda no quartel-general da marinha. Só que durante a noite, Luffy curioso foi até a caixa e abrindo percebeu que tinha uma fruta. Sonolento, sem entender o que estava fazendo, ele apenas dá uma mordida e volta a dormir lá mesmo. Quando o Garp chega de manhã, ele dá um grito de desespero, dizendo que Luffy tinha acabado de comer a Pika Pika no Mi, a fruta do finado Almirante Kizaru que havia morrido pelas mãos de 2 imperadores. Diante desse cenário, o Garp é obrigado a dar uma desculpa para os seus superiores e diz que fará de tudo para que seu neto se aliste na marinha. Porém, conhecendo o Chapéu de Palha, você já deve imaginar que essas coisas não funcionam muito bem. Sim, agora começa a jornada do Chapéu de Palha, pois ele é um usuário de Logia. Uma outra grande mudança é que durante os treinos, Ace não consegue acertar seu irmão, o que faz o Luffy ficar rindo da cara dele, até que do nada o Garp chega e dá um belo cascudo na sua cabeça. Isso chama a atenção do Ace, afinal, como é que aquele velho conseguia acertar alguém feito de luz? Ao perguntar isso para o vice-almirante, isso faz com que ele queira ensinar Haki para os dois, ou seja, começa um intenso treinamento. O Garp até tenta explicar o quão importante é essa habilidade para aqueles que irão se aventurar na marinha. Obviamente, os dois ignoram o discurso chato do velho, mas focam no treinamento, sempre procurando aprimorar cada vez mais as suas habilidades. Até que vários anos se passam e chega o momento do Ace partir em sua aventura. Seguindo a mesma lógica, 2 anos depois, chega o momento do Luffy. Nesse ponto, o Chapéu de Palha já está mais do que apto para voar por aí. Por isso que agora temos mais uma grande mudança na história. Luffy é muito ansioso e está louco para encontrar novos companheiros para sua nova tripulação pirata.
Portanto, ele sai voando por aí sem ter nenhum destino traçado. O problema é que ele não manja de navegação, nem tem conhecimento sobre os Logpose. Diante desse cenário, ele se perde e vai parar logo de cara lá em Logtown, território do Capitão Smoker. Usando seus poderes de luz, Luffy consegue ficar invisível ao perceber que a cidade está cheia de marinheiros. Aparentemente, todos estão embarcando até um local para realizar uma missão que envolve um caçador de piratas sendo executado. Diante disso, o Chapéu de Palha se infiltra no navio rindo com a trollagem que ele está prestes a fazer, pois quando os marinheiros estão chegando perto da ilha, Luffy joga um poderoso clarão para cima, cegando todo mundo e derruba os mapas e os Logpose no mar e sai voando na direção que ele aprendeu para poder chegar primeiro. Chegando em Chaostal, antes que qualquer um pudesse sequer perceber que estava sendo invadido, Luffy já está na frente do Zoro, rindo e se divertindo. Em contrapartida, o Solador olha para aquele maluco com uma expressão sanguinária. Obviamente, o protagonista percebe que o homem em sua frente tem um potencial gigantesco, por isso oferece para que ele seja membro da sua tripulação. No primeiro momento, o convite é negado, até que uma sirene toca e vários marinheiros furrebas aparecem, tentando atirar no protagonista, que basicamente fica parado enquanto toma vários tiros. Como não acontece nada, na sequência ele aponta um dedo e apenas com um disparo de laser bota geral para dormir. Zoro fica surpreso e percebe que ali tem coisa, mas só se convence mesmo de que o Luffy é uma boa pessoa quando o próprio Chapéu de Palha salva uma criança que iria ser cortada ao meio pelo Morgas Mão de Machado. Usando sua velocidade, o protagonista se aproxima e pergunta pro capitão: "Ei, queixo de ferro, tu já foi socado na velocidade da luz?" Antes que o marinheiro pudesse responder, ele já tinha sido mandado para longe, padrão equipe Rocket. O problema é que ele não pode levar o Zoro voando junto dele, o que o obriga a ter uma ideia. Eles esperam o navio da marinha que o Luffy enganou chegar e quando todos desembarcam, eles sobem a bordo e roubam a embarcação. Meio burrice, né? Colocaram um alvo nas suas costas no início da história. Mas é o Luffy, então faz sentido. Durante o caminho, o protagonista iluminado começa a entender que seu novo companheiro precisa de um certo treinamento que ele não faz ideia o que é Haki. Bom, sabemos que no mundo de One Piece tudo é muito rápido, por isso, ao mesmo tempo que treinam, eles buscam alguém capaz de levá-los em segurança para a Grand Line. E é exatamente por isso que eles param em Orange Town, onde conhecem a Nami. No primeiro momento que o Luffy coloca os olhos nela, ele se encanta com suas habilidades. Posso dizer até que foi recíproco, porque ao ver o Luffy parado, rindo, tomando vários ataques do Bug sem tomar nenhum dano, Nami entende que aquele menino é doido, mas não é fraco. Com isso, diferente da história original, ela tenta fugir sem falar nada, porque sabe que não conseguiria roubá-los. O que nos leva a uma cena muito linda. Por Nami ter voltado mais cedo para casa, ela estava sem dinheiro, o que faz o Arlong ficar muito puto e começa a espancá-la e exigir uma explicação. O Tritão ameaça matar a Nojiko, o que faz a navegadora se enfurecer e começar a chorar. Só que no momento que ela grita pros céus: "Por favor, eu só quero ser livre", um raio de luz cega todos os tritões de Arlong Park. Quando recuperam a visão, metade do grupo já foi nocauteado e o próprio Arlong ficou assustado. Porque não sei se vocês se lembram, mas foi o Kizaru que colocou o Tritão para correr uma vez. Agora que ele está morto e os poderes deles estão com o Luffy, isso é o suficiente para fazer o cara sair correndo e gritando. Claro que o Luffy não deixaria isso barato. Usando seu Yata no Kagami, ele chuta o Arlong tão forte que não deu nem tempo de saber se sobreviveu. Agora, óbvio, depois de se provar ser confiante e salvar todo o vilarejo da Nami, a navegadora se junta à tripulação. Mas peraí, não tá faltando alguém? Sim, o Sanji que normalmente estaria aqui. Só que pela Nami ter saído correndo mais cedo, o grupo não acabou indo pro Baratie e não o conheceu. Bom, seguindo, a primeira coisa que a Nami fala é que eles não vão mais usar um navio da marinha porque eles precisam achar um só pra eles. Luffy concorda e coloca ela pra ser a encarregada de lidar com esse problema, pois ele precisa dar uma saidinha. A real é que ele faz isso porque ouviu um dos marinheiros dizendo que um pirata famoso, Ace, estaria causando confusão perto de Logtown. Sem nem pensar muito, Luffy se emociona e combina de encontrar o resto do seu grupo em 10 dias e simplesmente desaparece. Chegando lá, ele para em cima de uma construção, quando rapidamente avista seu irmão, só que antes que pudesse fazer algo, ele o vê sendo cercado por vários marinheiros e até mesmo pelo Smoker. Lá de cima, Luffy grita perguntando se o Ace queria uma mãozinha, o que faz seu irmão rir ao perceber que ele está por ali. Só que, para nossa surpresa, Ace usa seu Haoshoku derrubando todos os fracotes. Agora, pro Fumacento que permaneceu em pé, Ace tomou uma lapada do Gear 2 revestido em Musoshoku que o fez se contorcer.
Vendo que essa luta não ia dar em nada, Ace apenas sobe no prédio em que seu irmão tá e diz pra eles irem conversar em outro canto mais tranquilo. Chegando em um beco mais calmo, finalmente descobrimos que os piratas Spades foram atacados e caçados por um tal de Barba Negra e os únicos sobreviventes foram ele e o Dulce Mascarado, que acabou por comer a Mera no Mi nesse universo. Ace diz que o seu principal objetivo é caçá-lo e se vingar. É aqui que Luffy tem a brilhante ideia de chamar seu irmão para se juntar a ele na sua jornada para se tornar o rei dos piratas. Em um primeiro momento, Ace riu achando que Luffy estava brincando, mas ao ver a expressão séria, resolve levar em consideração a oferta. Pensando nisso, Luffy diz que tem alguns companheiros que estão chegando para ajudar e juntos eles podem caçar esse tal de Barba Gorda. Bom, depois de muito conversarem, Ace então toma a decisão de fazer parte do bando do Chapéu de Palha. Agora fica interessante. Calma lá, porque 10 dias se passam e enfim o resto da galera vem chegando a bordo do Going Merry. Aparentemente, Nami e Zoro pararam lá na Vila Syrup e o Solador passou a faca no couro em todos os seus capangas. Graças a isso, eles foram capazes de ganhar o navio, mas não sem trazer um mentiroso doido junto. Sim, agora nós temos Luffy, Ace, Dulce, Zoro, Nami e Usopp no bando. Por isso, não precisa nem dizer que a Grand Line vai ser fichinha, não é mesmo? Vou ainda ser ousado e dizer que eles passam na Ilha de Drum, recrutam o Chopper e depois vão direto para Alabasta derrotar o Crocodile e também recrutar a Robin. Infelizmente o Chibukai não é páreo pra ninguém ali, pode colocar o Dulce, o Luffy ou até mesmo o Ace que ele vai ser derrotado sem nenhum problema. Seguindo, infelizmente o grupo não passa nem por Thriller Bark nem por Warrior 7, por isso não conhece o Frank nem o Brook. Fora que o Merry tá novinho. Ah, uma outra coisa, Rob Lute não larga o osso e resolve caçar o Chapéu de Palha junto da CP9, tudo em prol de capturar Nico Robin. Velho, e não é que ele quase consegue? Durante uma noite, Blueno abre um portal e consegue raptar nossa maravilhosa arqueóloga, mas não por muito tempo. Graças ao seu haki da observação, Luffy acorda na hora, identifica onde o navio dos caras está e antes que o próprio Blueno voltasse, ele já estava lá esperando para resgatar sua companheira. Lute até tenta dar uma de fortão, mas como ele não sabe nada sobre o haki, a luta é muito fácil. Luffy então leva Robin de volta pro Merry e de longe manda uma rajada de raios de luz, fazendo com que o navio inimigo fosse explodido sem deixar rastros. Eu só espero que eles tenham sobrevivido pra tomar outra surra lá pra frente, mas acho que não. O legal é que aqui nem precisa do Ace, né? A fruta da luz por si só já é muito quebrada. Chegando em Shabold, temos duas questões pra resolver. A primeira é que o Almirante Kizaru não existe para vir caçar os Chapéus de Palha por terem socado um nobre mundial. A segunda é que, como o Ace está na tripulação do Luffy, Marineford não existiu, mas ainda assim os companheiros são muito fracos e precisam de um certo treinamento. Se liga nisso! Depois de ter metido a mão na boca do São Charles, os Chapéus de Palha precisam se esconder para evitar um confronto. Enquanto correm, Luffy e Ace estão discutindo qual é o próximo passo que eles devem dar. Enquanto o protagonista quer bater de frente com o Tite para vingar os companheiros do seu irmão, Ace diz que não tem certeza que podem vencer, principalmente da maneira que estão agora. Por isso, ele propõe eles visitarem uma certa pessoa que ele teve o prazer de conhecer, o famoso Barba Branca. Até porque nesse mundo, Tite também matou Tati para roubar a Yami Yami no Mi, então é do interesse do velho que seu filho sofra as consequências das suas ações. Chegando lá, o bando dos Chapéus de Palha sobem a bordo do Moby Dick e se apresentam. No começo, o Newgate nem queria olhar para a cara de um bando de novato e puxa até a sua Mura Kumogiri para intimidá-los. Mas, ao perceber que seus convidados não têm nenhuma intenção de recuar, ele resolve partir para cima, o que obriga o Luffy e o Ace a usarem seus hakis do rei para parar o golpe do velho Yonkou. Esse choque entre os três resulta no céu se partindo no meio. Diante disso, um sorriso se abre no rosto do Barba Branca e agora que ele minimamente reconhece o potencial dos dois meninos, ele está disposto a ouvi-los. Diante disso, um acordo é feito. Em troca de um treinamento, o bando do Chapéu de Palha ficará encarregado de trazer Tite para ser julgado pelo velho. Um ano então se passa e agora os Chapéus de Palha 2.0 estão prontos para adentrarem no novo mundo. Só que Ilha dos Tritões, Punk Hazard e Dressrosa não temos nada de bom. Na real, o próprio Doflamingo pede ajuda pro Kaido para lidar com os invasores, pois sabia que não iria conseguir vencê-lo sozinho. Obviamente, o Rei das Feras manda ele se virar, o que resulta na sua derrota completa. Nesse momento, Ace, que é bem mais esperto que o Luffy, ouve que aparentemente os dois Yonkous mais velhos estão de olho neles. Por isso que quando eles chegam lá em Zou e descobrem que Raizo está vivo, eles precisam tomar uma decisão. Na história principal, o grupo se dividiu para buscar o Sanji, só que aqui é diferente. Ace pensa que seria melhor ele ir até a Whole Cake para pegar o Poneglyph da Big Mom e ver se o Barba Negra não tentaria algo parecido, enquanto Luffy vai para Wano e lida com Kaido. Dito isso, Ace consegue despertar seu Gear 5 na luta e obviamente manda a velhinha tirar um belo de um cochilo para sempre.
Em um ano, como Luffy foi treinado pelo Barba Branca, ele alcançou o ápice dos 3 tipos de Haki. Com sua vontade inabalável, um grande confronto se inicia no telhado de Onigashima. Todas as pessoas que vêm lá de baixo percebem que sempre tem um clarão nos céus. Luffy está dando o seu máximo, mas Kaido é muito poderoso. A luta já estava difícil, até que do nada, o Rei das Feras se prepara para usar sua técnica de dragão flamejante. Em contrapartida, o Chapéu de Palha está parado no céu e começa a canalizar uma quantidade absurda de luz em formato de raio. Para completar, vários raios negros saem da sua habilidade. Com um grito visando a liberdade, ele dispara, enterrando Kaido no fundo do vulcão. Tendo derrotado os 2 imperadores e conseguido os Road Poneglyphs, os 2 grupos se reúnem e partem para Egghead. Só que dessa vez eles são muito rápidos e também ouvem que Law foi interceptado por Teach. Sabendo disso, Luffy e Ace saem voando até lá para encontrar a tripulação do Barba Negra cansada. Van Oga até tenta usar sua Wapo Wapo no Mi, mas o Haki da observação avançada dos irmãos é muito mais forte, o que os faz prever a localização exata de onde ele vai aparecer. É claro que o Barba Negra até tentaria fazer alguma coisa, mas sem a fruta do terremoto nesse universo, não consegue escapar. Ele toma uma surra bem tomada e é levado de volta a Moby Dick, onde é executado por seus crimes. Em seguida, o grupo passa por Elbaf, onde conhecem os mistérios do século perdido, Loki e o quão perversos são os Cavaleiros Sagrados. Eles conseguem sobreviver à segunda God Valley, mas não sem uma perda. O Sopro acaba morrendo como um bravo guerreiro do mar. Com sangue nos olhos por terem perdido um companheiro, os Chapéus de Palha avançam para a guerra final. Do lado deles, temos literalmente o Guerreiro da Libertação e a luz que indica o caminho da salvação. Por terem ganhado fama ajudando os necessitados, eles têm apoio de todos os rebeldes do mundo. Até o Barba Branca aparece para dar uma focinha. No fim, Ace abre caminho entre os Gorosei para que, como um raio de luz de uma bela manhã de primavera, Luffy, o novo rei dos piratas, disparasse e acertasse Musamar bem no meio do peito. Os sons dos tambores da libertação continuam a tocar enquanto Luffy usa sua habilidade despertada das 7 joias. De cada uma delas, uma das cores do arco-íris acerta o rei do mundo e no fim se juntam em uma luz branca representando o sol. Foi assim que no fim o mundo conheceu o seu amanhecer, com o brilho da luz mais poderosa que já existiu, pertencente ao Rei dos Piratas. Agora, se você realmente gostou dessa história, eu aconselho você a dar uma olhada nesse vídeo que está aparecendo na sua tela, de como teria sido se Luffy fosse filho do Roger.